Existe um lugar no coração do Rio de Janeiro onde o tempo parece parar. Um lugar onde mármores italianos, ouro de 23 quilates e pinturas de gênios brasileiros convivem sob o mesmo teto há mais de 100 anos. Um lugar que já recebeu as maiores vozes do mundo, grandes bailarinos e maestros lendários. Teatro que foi sonhado por quem não viveu para vê-lo pronto. Foi construído sobre 1.180 estacas de madeira enterradas no chão. Bem-vindo ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Para entender a grandeza do que o Teatro Municipal representa, é preciso voltar ao século XIX. O Rio de Janeiro era a capital de um império, depois de uma república, e uma das cidades mais importantes das Américas. Mas seus teatros, o Teatro São Pedro e o Teatro Lírico, eram pequenos, inadequados, incapazes de abrigar com dignidade as grandes companhias que vinham da Europa. Foi o ator e empresário João Caetano quem primeiro levantou a voz. O Brasil precisava de um grande teatro nacional. Um palco à altura do país. Mas a ideia ficou décadas esperando alguém que a levasse adiante de verdade. Esse alguém foi Arthur Azevedo, ilustre dramaturgo brasileiro, que no final do século XIX abraçou essa causa com toda a sua energia e talento. Ele escreveu, discursou, pressionou. E conseguiu que a ideia saísse do papel. Mas a história guardou para ele um destino cruel. Arthur Azevedo morreu 9 meses antes da inauguração do teatro. Nunca viu o palácio que tanto sonhou. Foi o prefeito Pereira Passos quem transformou o sonho em canteiro de obras. Ele já estava mudando radicalmente o centro do Rio, abrindo avenidas largas, demolindo cortiços, europeizando a cidade. E nesse novo Rio que nascia, faltava uma joia arquitetônica à altura. Em 2 de janeiro de 1905, a primeira das 1.180 estacas de madeira de lei foi cravada no solo. É sobre elas que o Teatro Municipal repousa até hoje. Invisíveis, enterradas, mas sustentando toda aquela magnificência há mais de um século. As obras foram em ritmo acelerado, com 280 operários se revezando em 2 turnos. Em pouco mais de um ano, já era possível ver surgir a suntuosa silhueta do futuro teatro no coração da cidade. A inspiração veio de Paris. A Ópera de Paris foi o modelo tanto para a fachada quanto para o interior. E para decorar esse palácio, foram chamados os maiores artistas da época, Eliseu Visconti, Rodolfo Amoedo e os irmãos Bernardelli. Artesãos europeus foram trazidos especialmente para criar os vitrais e os mosaicos venezianos que cobrem o piso. Cada detalhe foi pensado para impressionar. E impressiona até hoje. Quem entra no Teatro Municipal pela primeira vez costuma parar no meio do caminho. Não de susto, de espanto. O lobby e o salão principal são decorados com mármore, ônix, bronze, espelhos e talha dourada. Um grande lustre de bronze dourado com 118 lâmpadas e pingentes de cristal ilumina o salão principal como se o sol tivesse decidido morar ali dentro. Mas o grande tesouro visual do teatro é o trabalho de Eliseu Visconti. Ele é o artista com maior presença na ornamentação do edifício. De sua autoria são todas as pinturas da sala de espetáculos, o majestoso pano de boca, a maior tela já pintada no Brasil, e a enorme cúpula que cobre a plateia. Pense nisso. A maior tela já pintada no Brasil está em cima do palco de um teatro, e a maioria das pessoas que passa por ela nem sabe. O Salão Assírios, no subsolo, é outro capítulo à parte. Decorado com motivos da arte mesopotâmica, parece pertencer a outro mundo. Era ali que as festas da elite carioca aconteciam nas primeiras décadas do século XX. No dia 14 de julho de 1909, 4 anos e meio após o início das obras, o Teatro Municipal foi inaugurado pelo presidente Nilo Peçanha. A data escolhida não foi por acaso. 14 de julho é o Dia da Bastilha, o maior símbolo nacional da França, a mesma nação que inspirou cada coluna, cada friso, cada detalhe do edifício. Na noite da inauguração, uma multidão se aglomerou na entrada principal. O primeiro programa apresentou obras de compositores brasileiros, Insônia, de Francisco Braga, e o Noturno, da ópera Condor, de Carlos Gomes. Logo após o hino nacional, o poeta Olavo Bilac tomou a palavra. Em discurso emocionado declarou: "Faltava-te este palácio, cidade amada. No teu renascimento esplêndido, faltava esta afirmação do teu gênio artístico." A imprensa registrou aquela noite com palavras que hoje parecem saídas de um romance.
noite de opulentas galas, pela resplandecência daqueles mármores custosos, pela arte e pela música brasileira. Era o Rio celebrando a si mesmo. E tinha muito a celebrar. Nos anos seguintes, o Teatro Municipal tornou-se o destino obrigatório de qualquer grande artista que pisasse no Brasil. No início, o teatro vivia de companhias europeias, principalmente italianas e francesas. Foi só a partir da década de 1930 que passou a contar com seus próprios corpos artísticos, a orquestra sinfônica, o coro e o balé que existem até hoje. Em 2011, o presidente americano Barack Obama falou ao povo brasileiro daquele palco. Do bel canto italiano ao discurso de um presidente americano. Poucos palcos no mundo podem contar uma história assim. Em 2008, o teatro fechou as portas para a maior reforma de sua história. E foi aí que as paredes começaram a revelar seus segredos. Durante os trabalhos, os restauradores encontraram algo que o mundo das artes acreditava perdido para sempre. Escondido num vão entre duas paredes, acima do palco, estava o friso original pintado em Paris por Eliseu Visconti em 1907. Todos acreditavam que ele havia sido destruído em 1936, quando um novo friso foi encomendado para o palco ampliado. Mas não, o artista havia preservado sua obra original intencionalmente, como se guardasse uma mensagem para o futuro. Quando o teatro reabriu, em 2010, suas paredes brilhavam com 219 mil folhas de ouro, 57 toneladas de cobre restaurado, 1.500 novas luminárias e mais de 5 mil lâmpadas. Mais de 100 anos depois da inauguração, o palácio voltava a ser um palácio. Ele completa mais de 115 anos de existência. É considerado a principal casa de espetáculos do Brasil e uma das mais importantes de toda a América Latina. E é a única instituição cultural do país a manter, ao mesmo tempo, uma orquestra sinfônica, um coro e uma companhia de balé. Arthur Azevedo não viveu para ver esse sonho pronto. Mas seu nome ficou para sempre ligado a esse palácio. E toda vez que um espetáculo começa, as luzes se apagam e a plateia respira junto. É como se ele ainda estivesse lá. Se você nunca foi ao Teatro Municipal, vá. Se você já foi, volte. Tem sempre mais um segredo esperando ser descoberto. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e ative o sininho. Tem muita história assim esperando para ser contada.